Boa parte da frota de veículos no Brasil já adotou as placas do padrão Mercosul. Mas não há lacre, não há identificação do estado e do município. Por que será que existem ainda tantas dúvidas em relação a esta implantação desse novo padrão de identificação veicular? No vídeo de hoje vou mostrar aqui algumas curiosidades e responder algumas das principais dúvidas, para que você saiba se deve ou não trocar, se de fato as placas de aluguel que são usadas nos táxis e em boa parte dos veículos que fazem transporte remunerado, se de fato elas existem ou não. Será que elas deixaram de existir? Enfim, algumas curiosidades nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. A mudança das placas no padrão antigo para o padrão Mercosul foi cercado aí de muitas dúvidas e de poucos esclarecimentos. Nem todo mundo tem ideia do porquê dessa mudança e a gente nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre algumas curiosidades. Em primeiro lugar, a substituição ela foi justificada pela possibilidade de aumentar a rastreabilidade dos veículos, porque inicialmente ela veria com um chip que seria possível identificá-los, por exemplo, em equipamentos de fiscalização eletrônica espalhados pelo Brasil. Então, se o veículo passa por um determinado ponto, poderia ser identificado. Isso poderia coibir a indústria, aí, entre aspas, de roubo de veículos. Seria mais fácil garantir onde esse veículo estaria presente, inclusive toda vez que ele saísse do Brasil. Mas na prática, esse chip não foi implementado. Ao longo do tempo, foram substituindo e modificando esses itens e por esse motivo nós não temos o chip, mas a substituição aconteceu de todo jeito. Depois da retirada desse item, se perguntou, mas será que valia a pena ter trocado, uma vez que era para ter chip e não tem mais? Foi por esse motivo que o primeiro estado brasileiro a implantar as placas do Mercosul, o Rio de Janeiro, implantou ainda com lacre. Mas a ideia era justamente que não houvesse lacre. E essa antecipação, porque os estados não tinham obrigação, mas o Rio de Janeiro foi voluntário para começar, porque era facultativo, o estado que quisesse poderia começar, implantou-se as primeiras placas com lacre. E também com a bandeira do estado e o brasão do município. Posteriormente, pelo fato de possuir um QR Code que é facilmente identificado por um aplicativo, se justificava não mais existir o lacre, mas ainda assim foi mantida a bandeira do estado e o brasão do município. Mas depois começou-se a discutir o alto custo que seria a substituição. Imagine você que tem uma placa com a bandeira do estado de Pernambuco e o brasão da cidade do Recife, ao se mudar, a ir para uma outra cidade, outro estado, teria que substituir a placa como um todo, uma vez que a placa do Mercosul não possui tarjeta. Nas placas antigas, a mudança de município era simplesmente substituída a tarjeta e, consequentemente, identificava o novo município onde o veículo estava registrado. Com as placas do Mercosul, isso não seria possível, teria que substituir toda a placa. E daí veio o motivo de serem retiradas a bandeira do estado e o brasão do município. Mas acredite se quiser, ainda temos hoje 3 padrões de placa. Temos as placas com lacre, com o brasão e com a bandeira. Temos a placa sem lacre, com brasão e bandeira. E temos as placas sem lacre, sem brasão e sem bandeira. Mas apesar disso, se você está em qualquer uma dessas situações, não há necessidade de substituição. A resolução do CONTRAN, que fala das placas do padrão Mercosul, define que do jeito que foi implantada a pessoa, é como se houvesse um direito adquirido, não há necessidade de substituí-las. E é pelo fato de não mais conseguirmos identificar a procedência daquele veículo, olhando para a placa, que muita gente se chateou. Muita gente, de verdade, gosta de olhar de onde o veículo é, principalmente quando está viajando e tal. Por esse motivo, a única forma hoje de identificar de onde o veículo é através de aplicativos. O aplicativo oficial para esse tipo de consulta é o Cinesp Cidadão. A outra dúvida que o pessoal fica é, mas quem é necessário trocar? Se você ainda está com a placa do padrão antigo, quem é obrigado a trocar? Eu terei que trocar do meu veículo?
Na verdade, ninguém tem a obrigação de trocar. Não há prazo para troca espontaneamente, se não for feita, por exemplo, a transferência de propriedade para outro município, se a placa continuar em boas condições, se o lacre estiver ok, né, não há necessidade de trocar. O veículo pode permanecer com a placa anterior até virar sucata. Agora, se houver uma dessas situações, transferência de propriedade em outro município, se a placa for furtada, roubada, se ela tiver sem condições de visibilidade, né, ou amassada, ou um lacre rompido, qualquer necessidade de substituição, mesmo que seja a placa antiga, para substituí-la tem que ser já pelo padrão Mercosul. Mas não temos mais, porque já houve uma normativa que dizia que todo mundo tinha que trocar até 2023. Isso não existe mais. Se você permanecer com o veículo sem nenhum problema, pode continuar com a placa anterior. Mas caso o proprietário do veículo tenha interesse em substituir a placa de forma voluntária, ou seja, ele não é obrigado a trocar, mas deseja fazer essa troca por iniciativa própria, o padrão, quando for alterado, como é que vai ficar? Permanecem 3 letras, um número, aí o segundo número vai passar a ser uma letra, e os 2 números finais permanecem o mesmo. E como é que a gente sabe qual vai ser essa nossa placa? É que o segundo número que a gente vê aqui, no caso dessa placa aqui, que é uma placa decorativa, esse número 0 será a letra A. Ah, e se a minha tiver o número 1, o numeral 1 no segundo algarismo numérico, aí será a letra B. E se for o número 2, C. E assim sucessivamente até a letra J. Então, é de A a letra J, considerando o numeral 0 até o numeral 9. Talvez a maior crítica em relação a essa mudança da placa do Mercosul seja por parte dos colecionadores, com aquelas placas lindas na cor preta, que eu vou falar daqui a pouquinho. Antes, eu só quero falar de uma curiosidade, que são 2 placas consideradas alvirrubras, né, vermelha e branca. Uma delas, a de aluguel, fundo vermelho com letras brancas. E a de aprendizagem, são de autoescolas, fundo branco com letras vermelhas, elas deixam de existir, e no padrão Mercosul, ela passa a ter as letras vermelhas, e passam a ser chamadas de placas comerciais. Então, as placas que hoje, no padrão anterior, são de aluguel, são dos veículos que fazem transporte remunerado de pessoas ou mercadorias, que são fundo vermelho, letras brancas, passam a ser, né, esse fundo branco da placa do padrão Mercosul com a letra vermelha, mas essa mesma placa, com essa mesma configuração, passam a ser as placas de aprendizagem, que são das autoescolas. Deixa de existir aluguel e aprendizagem, passa a ter uma placa única, chamada agora de placa comercial. Por fim, as placas de coleção, daqueles veículos que têm mais de 30 anos, que até com a alteração da Lei 14.071, que são originais, mas mesmo que sejam modificados, que possuam ainda um valor histórico próprio. As placas pretas com letras cinzas, tão charmosas, infelizmente, deixam de ter aquela beleza e passa a ter essa imagem aí, que são o fundo branco com as letras cinza, igualmente cinza, mas que deixa completamente feia essa placa. Infelizmente, foi uma mudança que eu particularmente não gostei. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever nesse canal. 80% do público que assiste os vídeos não são inscritos. Então tá esperando o quê? Se inscreva no canal, assunto de qualidade, tudo relacionado ao trânsito brasileiro. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.